Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Nada é tão forte quanto a verdadeira mansidão, e nada é tão suave quanto a verdadeira força. São Francisco de Sales. Um bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs, no dia 2 de março, na segunda semana do tempo quaresmal. Sede misericordiosos como o Pai que está no céu é misericordioso. Ser misericordioso é olhar as fragilidades do outro com o olhar da compaixão, da misericórdia, olhando nós mesmos, olhando as nossas próprias fragilidades. Santa Teresinha do Menino Jesus exaltava: quero passar o meu céu fazendo bem na terra. O nosso céu começa aqui, no nosso dia a dia. O nosso céu começa nas nossas boas obras. O nosso céu deve ser sempre perdão, deve ser sempre caridade, deve ser sempre um transbordar de misericórdia com os nossos irmãos. Diante da sua fragilidade, o olhar que nós podemos ter é o olhar sempre compassivo, o olhar que acolhe, o olhar que compreende o outro na sua própria dificuldade da vida. Nunca sabemos o que se passa no coração do outro, as dificuldades do outro, a fragilidade do outro. Como Santo Agostinho dizia, antes de julgar a vida de alguém, calce os seus sapatos e percorra o seu caminho. Não sabemos as mágoas, as tristezas, tudo aquilo que um coração carrega. Escola Coralina dizia que coração é terra que ninguém vê. Não conhecemos as dificuldades do outro. Procurar sempre antes compreender. Santa Teresa d'Ávila ensinava às suas irmãs dizendo: procura compreender antes de condenar. Compreender. A nós não nos resta condenar alguém, julgar o outro. A nós, Deus deu a compreensão apenas do amor. O julgamento pertence a Deus. O juízo é de Deus, não nosso. Porque olhamos os outros e esquecemos de olhar nós mesmos. Porque muitas vezes jogamos os holofotes nas fraquezas e fragilidades do outro e esquecemos das nossas próprias fraquezas. Olhar as nossas próprias fragilidades. Não temos o direito de julgar ou de condenar alguém. Nós temos apenas o direito de olharmos para nós mesmos. E como nos diz Jesus, com a mesma medida com que medirdes, também sereis medidos. Porque somos medidos na nossa fragilidade. De um Deus que nos olha com compaixão, de um Deus que nos perdoa. Aquele que não perdoa ao outro destrói a ponte por onde ele mesmo deve passar, falava Santo Agostinho. Nós destruímos essa ponte da compreensão com Deus. Nós destruímos essa ponte da misericórdia e da compaixão do Senhor, porque a medida passa a ser a mesma. A forma de olhar o pecado, a fragilidade, o erro do outro passa a ser o mesmo para nós, no transcorrer da nossa caminhada. Sermos sempre compassivos. Olharmos que a força de Deus nos fortalece para que nós possamos olhar o outro com a caridade e a misericórdia que Deus nos ensina. Sermos misericordiosos como o Pai é perdoar infinitamente, seja qual for aquilo que nos causaram, seja qual for a dor que nos causaram. É olhar sempre com o olhar da caridade, o olhar sempre da mansidão com relação aos nossos irmãos, da mesma forma com que Deus olha no coração de cada um de nós. É o olhar da compaixão. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.